problema do TCC é a parte mais importante dele, pois o grande objetivo do TCC é justamente responder ao problema. E é por isso que nesse vídeo você conhecerá uma forma fácil, mas muito efetiva de se escolher o problema do seu TCC. Vamos lá! Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo do TCC Inteligente e aqui no nosso canal você encontra diversas dicas e informações para fazer um TCC mais fácil, mais rápido e melhor. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para receber os novos vídeos. E se você está no YouTube, também é interessante que você clique no sininho após se inscrever, pois assim você garante que irá receber os novos vídeos. Dito isso, vamos falar agora sobre o problema do TCC. O problema do TCC também é conhecido como problema de pesquisa, e ele nada mais é do que uma pergunta a respeito do tema do seu trabalho. O seu TCC terá como grande propósito investigar e responder a essa pergunta. Portanto, determinar bem o problema do seu TCC é importantíssimo, pois se você não escolher o problema adequadamente, você poderá ficar em grandes apuros. Portanto, vejamos agora como fazer o problema. Aqui eu vou te passar um método muito bom para se construir o problema. Através dele você consegue construir um ótimo problema muito facilmente. O método é o seguinte: para construir o seu problema, você irá relacionar duas variáveis centrais. Esse método de relacionar duas variáveis é excelente para a criação dos trabalhos acadêmicos e os orientadores adoram quando isso é feito. E para seguir esse método, basta que você monte o problema do seu TCC a partir da fórmula que eu irei te apresentar a seguir. Vamos a ela. A fórmula é a seguinte: um termo de pergunta, duas variáveis centrais e suas possíveis delimitações, mais um termo de ligação. Portanto, é importante que o problema do seu TCC possua esses quatro elementos: uma pergunta, duas variáveis centrais e o termo de ligação. Porém, você pode adicionar outros elementos para que a frase faça mais sentido. Vejamos agora o que significa mais especificamente cada um desses elementos. Termo de pergunta. O termo de pergunta é qualquer termo que indique pergunta, como por exemplo, como, qual, quais, que, entre outros. Duas variáveis centrais e suas possíveis delimitações. Aqui vai uma dica bem interessante em relação às duas variáveis centrais. Uma das variáveis centrais pode ser o seu tema, aquele assunto mais geral que você decidiu abordar. E a segunda variável pode ser um tópico relacionado a esse assunto amplo. Você já verá mais claramente como isso funciona através dos exemplos que eu irei mostrar. E possíveis delimitações significa quando você decide trabalhar um ponto mais específico das variáveis centrais. Alguns exemplos de delimitações poderiam ser: escolher um local específico, por exemplo, Porto Alegre, uma empresa específica, uma escola específica, entre outros. Você basicamente irá delimitar quando achar que você não consegue responder bem o problema mais amplo ou quando você tem interesse em abordar um aspecto mais específico ainda do seu tópico. Caso você deseje saber mais sobre delimitações, eu tenho um vídeo em que eu falo só sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo caso você queira conhecê-lo. Mas nós já veremos alguns exemplos disso para ficar mais claro. E o último elemento da nossa fórmula é o termo de ligação entre as variáveis. Esse termo de ligação significa a relação que você quer pesquisar entre as variáveis, ou seja, como uma variável influencia ou impacta a outra. Então, alguns exemplos de termo de ligação poderiam ser influencia, impacto, contribuição, relevância, benefícios, malefícios, entre vários outros. Vamos ver agora, então, alguns exemplos para que tudo isso fique mais claro. Se o seu tema é musculação, um possível problema poderia ser: quais são os malefícios da utilização de esteroides anabolizantes por praticantes de musculação? Portanto, aí temos o termo de pergunta, quais, termo de ligação, que é a relação que você quer pesquisar entre as variáveis, malefícios, e as duas variáveis centrais, musculação e esteroides anabolizantes. Como já dito anteriormente, conforme você queira e seja necessário, você poderia acrescentar delimitações para abordar um aspecto mais específico ainda. Então poderia ser, por exemplo, quais são os malefícios da utilização de esteroides anabolizantes em praticantes de musculação na academia X? Se o seu tema é bullying escolar, um possível problema poderia ser:
Qual a efetividade dos métodos de prevenção no combate ao bullying escolar? Termo de pergunta: qual? Termo de ligação: efetividade e as duas variáveis centrais: bullying escolar e métodos de prevenção. E só vendo mais um caso de delimitação para que isso fique mais claro. Uma possível delimitação nesse exemplo poderia ser: qual a efetividade dos métodos de prevenção no combate ao bullying escolar em Porto Alegre? Se o seu tema é xadrez, um possível problema poderia ser: quais são os benefícios do ensino de xadrez nas escolas? Termo de pergunta: quais? Termo de ligação: benefícios e as duas variáveis centrais: xadrez e ensino nas escolas. Se o seu tema é produção de vinhos, um possível problema poderia ser: qual é o impacto que a utilização da técnica X pode trazer à produção de vinhos? Termo de pergunta: qual? Termo de ligação: impacto e as duas variáveis centrais: técnica X e produção de vinhos. Então é isso. Acho que com esses 4 exemplos as coisas ficaram bem mais claras. Você deve ter percebido que em todos eles uma das variáveis centrais é o tema e a segunda variável é um tópico relacionado ao tema, bastando então escolher alguma relação que se quer analisar entre esses dois elementos. Agora, vamos ver mais 4 dicas e informações extras para você caprichar na formulação do seu problema. Primeiro, você deve conseguir responder suficientemente bem o problema em seu trabalho. Portanto, se você não consegue fazer isso, você deve delimitá-lo mais. A gente viu 2 possibilidades nos 2 primeiros exemplos. Segundo, tem apenas um problema por TCC. É interessante que o seu TCC possua apenas um problema, uma questão central a ser respondida. É lógico que você pode e muitas vezes deve responder outras questões dentro do seu TCC, porém são questões que são respondidas visando dar uma resposta à questão central. Terceiro, você deverá apresentar o problema em seu trabalho e não simplesmente jogá-lo. Então, você não escreverá simplesmente a fórmula que eu te apresentei. Você deve buscar falar brevemente sobre como o problema vem sendo tratado, dar informações a respeito dele, enfim, contextualizar um pouco o problema, para só então falar qual é o problema do seu TCC, afinal de contas. Quarto, o problema do seu TCC será sempre uma questão e nunca uma afirmação. Isso eu já havia dito antes, mas coloquei aqui só para enfatizar que o problema do seu TCC deve ser uma pergunta. E é isso. Não deixe de seguir as informações e a fórmula que eu te passei nesse vídeo para você fazer um problema de TCC matador. Esse é o elemento mais importante do seu TCC, então tenha bastante atenção nele. E agora eu tenho uma ótima notícia para você. Eu criei um conteúdo especial no qual eu apresento uma estratégia que permite você fazer um TCC inteiro com muito mais facilidade e rapidez. O link para você conhecer esse material especial estará na descrição do vídeo. Não deixe de acessar, pois isso te ajudará muito na escrita de seu TCC. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, pois isso ajuda bastante o canal. Além disso, não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo e se gostou dele. E também não hesite em deixar eventuais dúvidas que tenham surgido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.